Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico. Bom dia! Mais um sábado Viver Bem no ar, como sempre, para levar saúde e qualidade de vida para você e para toda a sua família. No programa de hoje vou conversar com o Dr. Geraldo Alves, lá do Instituto de Radiologia de Natal. Vamos falar sobre toda essa tecnologia disponível, né? E o que é que mudou com a chegada do grupo Fleury aqui no Instituto de Radiologia de Natal. Tem muita coisa boa, você não pode perder essa entrevista. Além disso, vamos falar também sobre distúrbios do sono, sobre os tratamentos, principalmente da apneia do sono, com o fisioterapeuta Marcelo Marinho, lá da Fisiovitalis. E vamos falar também sobre luto infantil, como lidar com as crianças no momento de perda. Tudo isso no programa de hoje, que já está no ar. No nosso programa de hoje vamos falar sobre os avanços aí na tecnologia, na medicina, principalmente quando a gente fala em medicina diagnóstica. Estou recebendo hoje o médico radiologista, Dr. Geraldo Alves, lá do Instituto de Radiologia de Natal. Bom dia, Dr. Geraldo, bem-vindo. Bom dia, Juliana, tudo bom? Queria agradecer o convite e também saudar os telespectadores do programa Viver Bem. Ótimo. Dr. Geraldo, quando a gente fala em tecnologia e avanço, a gente vê o Instituto de Radiologia, ele passou por uma grande transformação, né? Recentemente foi vendido para o Grupo Fleury e foi uma venda que veio repleta de muitos investimentos. E eu queria que o senhor falasse o que é que mudou, né, nessa transição no Instituto de Radiologia. Isso, Juliana. Além do alto investimento que foi feito na aquisição do Instituto de Radiologia pelo Grupo Fleury, que incorporou ao seu portfólio de clínicas pelo país, nada mais nada menos que a maior e a líder do mercado de segmento da medicina diagnóstica no estado do Rio Grande do Norte. Então, além desse investimento vultuoso que foi feito nessa aquisição, também foi feito gradativamente alguns outros investimentos de grande porte. Então, o Grupo Fleury, logo após a aquisição, já fez um investimento também de grande porte, na cifra de 10 milhões, comprando mais uma ressonância magnética de última geração, comprando mais 10 máquinas de ultrassom para renovar todo o parque ultrassonográfico do Instituto de Radiologia. E dentro da política do Grupo Fleury, quando a máquina está perto do end of life, que seria a validade da máquina, inclusive até bem antes disso, eles renovam todos esses equipamentos. Então, além do investimento de comprar a maior clínica de serviço diagnóstico do estado, estamos em constante investimento para evoluir nesse quesito. Em termos de exames de alta complexidade, né, o que é que a gente pode destacar hoje no Instituto de Radiologia? Bom, Juliana, de alta complexidade, falando mais especificamente na parte de ressonância magnética, nós vamos oferecer em breve o PERCO-NAV, que é uma biópsia de próstata que é feita por ultrassonografia, com grande diferencial de se juntar e fazer a fusão de imagens com a ressonância magnética. Então, vai ser um procedimento mais acurado, um procedimento de melhor qualidade para o paciente. Além disso, a gente tem à disposição, nessa ressonância que eu lhe falei, que foi adquirida recentemente, a gente tem a oportunidade de fazer exame de angiografia na parte de neuro. Então, a gente consegue avaliar toda a estrutura vascular do cérebro, as veias, as artérias, sem precisar da injeção do contraste endovenoso. A própria máquina faz reconstruções através de software, não se perdendo a qualidade, não se deixando passar lesões, nem atrapalhando o diagnóstico. Além disso, a gente tem elastografia, também nessa máquina nova, que ela tem a capacidade de quantificar a quantidade de gordura no fígado, assim como o cobre, o ferro, é uma ferramenta a mais que hoje o Instituto de Radiologia Grupo Fleury oferece para os seus pacientes. Isso na própria ultrassonografia? Na ressonância. Na ressonância. Além disso, a gente tem, como você falou, na área de ultrassonografia, a gente está instituindo a elastografia, nessas máquinas também que foram adquiridas recentemente, que ela tem a capacidade de detectar a quantidade de fibrose hepática que o paciente tem no fígado. Então, isso às vezes substitui e evita que o paciente se submeta a uma biópsia, um procedimento mais invasivo. E na própria ultrassonografia, um exame indolor, não invasivo, já se resolve esse problema. E na área da mama, nós temos duas grandes novidades para a população
norte-riograndense, que seria a clipagem tumoral, que é um clipe que é colocado na lesão, no tumor da mama. A paciente se submete ao tratamento, à quimioterapia, e vai ter a resposta. Então, vai estar marcado lá onde tinha a lesão. Então, no acompanhamento vai se ver se foi 100% resolvido aquela lesão ou se ficou algo residual. E, além disso, a gente vai implementar uma biópsia por mamotomia por ressonância. Vai ser pioneiro no Norte-Nordeste, assim como o Percunave também é. Só o Instituto de Radiologia no Norte-Nordeste vai possuir essa tecnologia, esse tipo de exame para toda a nossa população. Doutor Geraldo, quando a gente fala em Instituto de Radiologia, tem vários outros diferenciais que chegam para se somar a toda essa tecnologia. Eu queria que você falasse quais são os principais diferenciais. O que é que vocês investem também que não está relacionado à tecnologia, mas que faz total diferença aí para o paciente? Com certeza, Juliana. A gente sabe que as empresas são compostas de pessoas, né? E o grande diferencial que o Instituto de Radiologia já tinha no passado e continua a ter é o seu corpo clínico, seus médicos. São radiologistas formados nas melhores escolas do país, que a gente tem à disposição de laudar os exames, cada um na sua área, por especialista naquilo que está laudando. Não são médicos generalistas, cada um na sua área, dando o melhor na qualidade do laudo. Posso também afirmar que o Instituto mantém aquela tradição familiar de acolhimento, do atendimento humanizado, desde o estacionamento, a entrada, a realização do exame, a entrega do exame. A gente tenta fazer tudo de uma forma mais acolhedora possível, mais humanizada, para que o paciente possa usufruir e ter uma melhor experiência junto conosco. Ótimo, doutor Geraldo. Agora, para concluir aí essa questão do diagnóstico, a gente vê muito a questão da genética, da genômica, né? Sendo associada aos exames de imagem. E eu sei que o Fleury já utiliza essa tecnologia, mas também está disponível aqui no Instituto de Radiologia? Está sim, Juliana. Isso aí é uma grande inovação, novidade que essa aquisição do Fleury, junto com o Instituto de Radiologia, trouxe para todos nós à disposição. Então, nós temos uma plataforma que se chama Fleury Genômica. Então, com apenas uma gotinha de sangue, uma amostra de saliva num kitzinho, a gente consegue avaliar o DNA do paciente. Com isso, fazer grandes diagnósticos de doenças hereditárias, de caráter familiar. E, além disso, não só a detecção da doença, como também a probabilidade de você vir a ter essa patologia, essa doença no futuro. Além disso, a gente vai oferecer aqui em Natal, como já é oferecido no Fleury, em São Paulo, o Oncotype. O Oncotype é uma análise do DNA do tumor de mama. Então, a gente pega um fragmento desse tumor, ele é analisado nos Estados Unidos, na maior empresa do mundo nesse quesito, que é a Genomic Health. Então, no Brasil, o único associado e conveniado com esse grupo é o Fleury. Então, se outra clínica for fazer o Oncotype, tem que mandar para o Fleury, que o Fleury que manda para os Estados Unidos. E através dessa análise tumoral, a gente vê a probabilidade do tratamento, a gente vê em percentual qual vai ser a chance de sucesso desse tratamento, a gente consegue estimar se vai ser resolutivo aquele tratamento. As drogas que serão utilizadas. As drogas que vão ser utilizadas, a resposta que aquele tumor vai dar a essas drogas que vão ser instituídas, assim como controlar a chance de recidiva. Então, através dessa análise do Oncotype, que agora todos nós temos disponível aqui no estado, graças ao Grupo Fleury, é mais uma ferramenta nesse amplo arsenal diagnóstico e terapêutico. Olha aí que coisa boa, né? Doutor Geraldo, muito obrigada. Eu fico muito feliz em trazer para os telespectadores essas informações, para a gente ter a certeza, ter a garantia e ter a tranquilidade de saber que a gente tem toda essa tecnologia disponível aqui na nossa cidade, né? Eu queria agradecer mais uma vez o convite e dizer que o Instituto de Radiologia, agora com a bandeira do Grupo Fleury, permanece de portas abertas para atender a toda a população norte-riograndense, de domingo a domingo, inclusive feriado, nas suas 4 unidades, na Afonso Pena, em Lagoa Nova, no Harmony Center e Parnamirim. A gente quer cada vez mais dar uma experiência melhor para os pacientes, não só em detecção das doenças, mas assim como na medicina preventiva, sempre oferecendo o melhor que a medicina pode dar. Muito obrigado. Que é isso, né? É o segredo aí da longevidade, é a prevenção e o diagnóstico cada vez mais precoce. Com certeza. Obrigada, obrigado. doutor Geraldo. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí.
Já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta agora para falar sobre um assunto que é bem delicado, mas que precisa ser falado, que precisa ser entendido, que é o luto infantil. Muitos pais, muitos adultos não sabem como agir nesse momento com a criança. E para isso, para esclarecer, né, a melhor maneira de lidar com o luto infantil, a gente convidou a psicóloga Mariana Simonetti. Bom dia, Mariana, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Então, Mariana, quando a gente fala em luto infantil, qual é o primeiro ponto que os adultos devem levar em consideração, devem saber para não errar nesse momento? Eu acho que o primeiro ponto, que é o que acontece de muito equívoco, é a questão do falar a verdade para a criança, né? Muitas vezes, quando acontece algum falecimento de algum familiar, algum amigo, os adultos, no intuito de proteger a criança, né, numa boa intenção, de alguma forma tenta camuflar aquilo ali, tenta fantasiar um pouco, e aí isso é o que é o menos indicado. Eu acho que o ponto-chave é o falar a verdade para a criança. Falar a verdade. Morreu, foi para o céu, virou uma estrelinha, como é que é comunicado isso? Isso. Comunicar a questão da morte mesmo, falar da morte como algo irreversível, né? Que assim, morreu, a questão do foi para o céu, dependendo da idade, tudo bem. Ou virou uma estrelinha, viajou, é um pouco complicado, porque às vezes a criança, por exemplo, às vezes os pais falam, viajou, e aí ninguém volta dessa viagem. E aí a criança acaba tendo medo das pessoas que vão viajar porque ela não tem essa noção que volta. Então a gente precisa dar para a criança a noção da irreversibilidade da morte, que ela vai alcançando com o longo desenvolvimento. Então é importante a gente colocar a verdade, não precisa colocar muitos detalhes, principalmente em caso de morte violenta. Se for o caso de doença, pode dizer que a pessoa estava doente, ficou fraco e o corpo não conseguiu mais ficar aqui, mas sempre falar a verdade, com cuidado, mas a verdade. E o pós, se a criança não lida bem com esse momento, como é que é esse acompanhamento? Para que ela consiga entender, assimilar e seguir sua vida normalmente. Isso. Na verdade, a gente diz para os adultos que eles precisam sempre ficar disponíveis para a criança para falar sobre o assunto. Não que a criança precise o tempo todo estar comentando aquilo que aconteceu, o familiar que ele perdeu, mas assim, o adulto precisa estar perto, mostrando que aquele não é um assunto proibido. Porque muitas vezes se evita falar com a criança sobre a morte, porque a criança vai ficar triste. E a criança eu costumo dizer que a criança, quando ela não sabe, ela imagina. Então, se a gente não conversa abertamente, a criança vai imaginando, vai fantasiando algumas coisas e às vezes não são coisas legais. Então, é sempre manter presente, perceber que a criança fica triste, reconhecer aquele sentimento e dizer que entende, que é assim mesmo, que dá saudade, perguntar o que a criança gostaria de falar para aquela pessoa, fazer, na verdade, com que a criança expresse o que ela está sentindo. Eu lembro quando a bisavó do meu filho faleceu, ele tinha uns 5, 6 anos, e a gente disse, não, vó, a bisa foi morar no céu. E teve um dia que a gente estava viajando de avião e ele na janela, olhando na janela. Procurando. Mamãe, você mentiu, não tem nenhuma casa aqui. Onde é que ela está morando? Isso. Né? Isso é que é o complicado, a questão do virou estrelinha, essa estrelinha nunca sai lá do céu, essa estrelinha às vezes aparece, às vezes não aparece. Então, com o tempo, a criança ela vai percebendo de fato o que é a morte e a expressão para o adulto é justamente essa, você mentiu para mim. Então, a ideia é falar a verdade mesmo, que morreu, que foi para o céu, dependendo da religião, aí cada família, né, tem a sua crença, fala um pouco com relação ao que acredita da religião, mas sem fantasiar muito para a criança, para que a criança entenda que é um fato, inclusive, natural da vida. Muitas vezes até os adultos eles não sabem como lidar com o luto naquele momento, está sendo uma dor muito grande. Isso. Tem alguma orientação? Eu sei que o Grupo Vila cuida muito, né, dos seus clientes, vocês procuram sempre levar informações. Eu soube até agora que eu fiquei sabendo desse projeto do Vilinha. Isso, Turma do Vilinha. Turma do Vilinha. Fala um pouquinho desse projeto. Pronto, na verdade o projeto ele surgiu justamente que sempre que a gente ia falar sobre luto, as pessoas perguntavam, e com as crianças, como é que é? Né? Então, assim, a gente percebia a dificuldade dos adultos lidarem com as crianças, sempre quando acontece algum velório, algum sepultamento lá do cemitério. Uma dúvida, leva para o velório, leva para o sepultamento ou não? Tem muita gente que quer poupar a criança. Isso, a ideia é perguntar para a criança. Se a criança for muito pequena, né, tudo bem não levar, mas dizer para a criança, olha, estou indo, fulaninho morreu, como a mãe já falou, como o papai já disse, a gente vai lá se despedir do corpo dele, ele não vai estar lá. Explicar para a criança nesse sentido e não levar. Mas a criança, quando tem um mínimo entendimento, né, e aí a idade é difícil dizer, porque tem criança de 3 anos que já é bem entendida.
é importante perguntar para a criança, explicar o que ela vai encontrar lá, mostrar que aquele ente querido não vai conseguir falar, é só o corpo dele que está ali, é como se ele estivesse dormindo. Explicar que as pessoas vão estar chorando, que é um ambiente triste, que as pessoas estão com saudade, e perguntar se a criança quer ir. A criança tem direito de se despedir se ela desejar. Claro, no tempo dela, ela vai. Às vezes a criança, já aconteceu em um momento da criança ir, subir numa cadeira, olhar o ente querido na urna, olhar para o adulto e pronto, já me despedi, já quero ir embora. E para ela, simples assim, respeitar, ela né? fechou aquilo ali, e aí também ela não precisa passar o tempo. É realmente ouvir o que a criança quer naquele momento. Pronto, então explica como é que surgiu o projeto Turma do Vilinha. Pronto, então a gente via a dificuldade das pessoas, dos adultos lidarem com essa questão do luto infantil. Então, no Grupo Vila a gente criou alguns personagens, e esses personagens, na verdade é a turma, né? Tem o Vilinha, que é o personagem principal, e ele tem alguns amigos, que cada amigo desse passou por uma situação de perda. Então, um perdeu o pai, outro perdeu a mãe, outro a avó, tem quem perdeu também animal de estimação. E aí a gente tem alguns contos, algumas histórias, algumas cartilhas de orientação, tudo na linguagem de criança, para que o adulto possa usar esse material que a gente diz como mediador de expressão, para conversar com a criança sobre aquilo ali. Porque os adultos às vezes dizem, como é que eu vou conversar com ela sobre isso? Tem jogos também, então tem um joguinho que a gente joga baseado na memória de aquele ente querido que faleceu. Então é jogo para jogar com a família, para fazer com que a criança expresse o que ela está sentindo, que é assim que ela tende a passar um luto mais saudável. E como é que eles têm acesso a todo esse material? Pronto, todo o material, tanto as histórias como os jogos, a gente distribui nos velórios, né, sempre que tem criança, na marca Morada a gente distribui, mas todo o material está disponível também no site, Grupo Vila/Turma do Vilinha. Todo o material está disponível para download. Aquela criança que tem algum familiar que está internado há muito tempo, a gente sabe que é um caso irreversível. Já dá para ir preparando antes? Com certeza. A gente tem a questão do luto antecipatório, né? E esse luto antecipatório, muitas vezes, ajuda bastante a enfrentar um luto mais na frente. Então, assim como a gente se prepara, que a gente vai entendendo que está muito doente, né? Que está sofrendo muito aqui, talvez, né? A gente nunca diz que é o melhor, porque entra aquela questão, é melhor para quem, né? Mas, assim, a gente já vê que a pessoa está cansada e tudo, e a gente vai tentando entender que o fechamento vai ser esse mesmo. É importante que a gente coloque para a criança, na mesma situação, como eu falei. Às vezes sem colocar muitos detalhes, a gente não precisa dizer, piorou, a taxa está assim, está muito ruim, mas ir colocando para a criança que, olha, quando o corpo está muito doente, o que é que acontece? E aí colocando para ela aos poucos, mas sempre falando a verdade. Mariana, se você pudesse resumir aqui para finalizar a nossa entrevista, uns 5 passos para orientar os nossos telespectadores que, porventura, vão enfrentar aí um momento de luto infantil, que tem que lidar com a criança, com o filho, com o sobrinho. Se você pudesse resumir aí uns 5 passos para que a pessoa comece dando aí esse passo certo. Pronto, eu acho que o primeiro seria o que eu comentei, né, durante a entrevista, a questão do falar a verdade, sempre. A questão do falar sobre o assunto, que muitas vezes as pessoas evitam falar. A criança perdeu a mãe, não vamos falar sobre a mãe dela na frente dela, não, para ela não ficar sofrendo. E às vezes a criança fica, como eu falei, alimentando uma fantasia ali. Às vezes a criança fica com raiva do ente querido que faleceu, porque ela acha que abandonou. Foi porque quis, abandonou. Então é importante falar sobre o assunto, esclarecer para a criança as dúvidas que ela tiver, respeitar o comportamento. E aí a gente varia bastante o comportamento da criança que está passando pela questão do luto. Tem criança que fica muito apática, a gente vê triste, tem outras crianças que demonstram tristeza muito agitadas. E é importante que a gente observe isso também. Então, eu diria que a questão da verdade, estar disponível, esclarecer, respeitar o momento da criança foram 4 passos bem importantes para isso daí. A gente percebe muito, a criança está lá, está triste, todo mundo, vamos levar para o parque, vamos levar para isso. Para distrair. E tenta distrair. Isso é bom ou não? Não necessariamente. Se a criança quiser ir, tudo bem, né? Então, a criança viu uma propaganda de um parque, viu alguma coisa, quer ir ao shopping, tranquilo. Mas a criança está lá, triste, não quer sair, está vivendo aquele momento de tristeza dela, e a gente está insistindo, é mais benéfico que a gente se aproxime da criança, compreenda, é bem importante sempre que falar com a criança, compreender o sentimento. Eu entendo que você está triste, eu entendo que você está com saudade, e a partir dessa conversa pode surgir alguma coisa no sentido de, eu entendo isso, mas vamos tentar
levar a vida, né? Como nós adultos mesmo tentamos, e aí surge alguma questão de distração, mas a distração pela distração é só fugir do luto. Isso não é benéfico para ninguém, nem para adulto. Mariana, muito obrigada. Viver Bem sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada a vocês. Volte sempre. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Já já tem mais Viver Bem. Estou te esperando. Já estamos de volta agora para falar sobre a importância do sono e como você pode corrigir aí alguns problemas que comprometem o seu sono. Estou recebendo o fisioterapeuta respiratório, Dr. Marcelo Marinho, lá da Fisiovitalis. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Então, quando a gente fala em sono, a falta de sono é que traz os prejuízos para a saúde, né, doutor Marcelo? Pois é, então, se a gente levar em consideração que a gente passa 1/3 da vida dormindo, então é muito importante que a gente tenha uma boa qualidade no sono. Se não for assim, a gente vai passar os outros 2/3 da vida mal. E dentro dos processos de adoecimento do sono, a gente chama atenção para a apneia obstrutiva do sono, que normalmente é diagnosticado em casa pelo cônjuge através do relato de ronco. Normalmente o esposo chega para a esposa falar que ela está roncando ou vice-versa. Isso acaba meio que no sentido de brincadeira, de piada, mas tem uma conotação muito importante para a saúde. O que é a apneia do sono para quem está em casa? Então, a apneia do sono nada mais é do que a parada da respiração durante o sono. O indivíduo está dormindo e acontece uma obstrução na via aérea superior dele, a língua e estrutura do palato mole faz um desabamento em cima da passagem do ar. E aí você vai ter a ausência de respiração, consequentemente não chega oxigênio no cérebro e no coração. Aí você acorda. E aí você pode acordar, né? Tem pacientes que acordam e percebem que acordaram e outros fazem microdespertares. Eles têm pequenas fragmentações do seu sono, mas não chegam propriamente a acordar, ter a consciência que acordou. Isso ao longo do tempo acontecendo predispõe a problemas cardiovasculares, por exemplo, uma vez que o oxigênio, quando falta no coração e no cérebro, pode trazer eventos dessa natureza. Como é que a fisioterapia pode ajudar os pacientes que sofrem aí com a apneia do sono? Então, a fisioterapia entra nessa situação tentando ajudar na adaptação do uso do CPAP. O que é o CPAP? É um dispositivo que é utilizado em quem tem apneia do sono para tratar esse problema. Como é que ele trata? Ele é como um compressor de encher pneu de carro, vamos falar assim, e ele joga uma pressão de ar na via aérea do paciente, impedindo que essa estrutura colabe, feche. Uma vez que a estrutura não fecha, a apneia está tratada. Ele cria como se fosse um colchão de ar, mantendo a via aérea aberta, com isso o paciente não tem mais apneia. Então, para utilizar esse dispositivo, não é apenas comprar na internet e levar para casa e usar de qualquer jeito. Precisa de uma orientação, de um acompanhamento e supervisão para que o paciente faça o melhor uso do dispositivo e, com isso, consiga tratar bem sua apneia. Acredito que tem a fase da adaptação, né? Perfeito, perfeito. Então, a gente vai fazer esse trabalho justamente na ótica de adaptação. É importante também que o paciente, uma vez que suspeite que tem apneia do sono, procure o seu médico, né? Normalmente, os médicos que trabalham com a apneia do sono, pneumologista, cardiologista, otorrino, neurologista e recentemente também psiquiatras, para que eles possam fazer... Recebeu até recentemente o Dr. Bruno, lá do Instituto do Sono. Pronto, o Dr. Bruno é um especialista do sono e ele é habilitado para fazer o diagnóstico do sono. E uma vez o paciente com diagnóstico, com indicação de tratamento do CPAP, a fisioterapia entra para ajudar nesse processo de adaptação e bom uso do paciente. Olha aí, que coisa boa. Agora, uma dúvida minha. Quanto tempo usando o CPAP? Se eu passo 1 ano, 2 anos usando o CPAP, eu vou melhorando dessa apneia ou não? O CPAP é o tratamento ali naquela hora que a gente está usando, tem que usar sempre. Perfeito, sua pergunta é bem oportuna porque o tratamento da apneia ele é uso dependente. Então, enquanto eu estou usando o CPAP, eu estou tratando. É como medicação para diabetes, para hipertensão. Você tomando a medicação, você está controlado. Então, na caso da apneia, da mesma maneira. Você usando o CPAP, você está tratando. Na noite que você não usa, você predispõe a ter todos os eventos decorrentes da apneia. Então, precisa usar. Então, assim, o CPAP vira companheiro. Vai viajar, o CPAP vai junto e vai junto, exatamente. E vira um senhor companheiro, né? Porque você tem um grande ganho de qualidade de vida, uma vez que você consegue ter uma noite de sono realmente restauradora. E os benefícios acontecem de forma mais imediata no dia seguinte, principalmente se o paciente já tem sinal e sintoma, tipo
dor de cabeça matinal, sonolência diurna, Sono, né? Irritados. Irritabilidade, mudança de humor. O Dr. Bruno deve ter até comentado alguns casos de pacientes com depressão, tem relação também com a apneia do sono, né? Então é uma coisa multifatorial, bem abrangente, que com um tratamento teoricamente simples, onde você não tem efeito colateral, você consegue resolver. Olha aí que bom. Então, quem está em casa, o marido ronca, a esposa ronca, vale a pena investigar, né? Porque a gente termina comprometendo aí a nossa qualidade de vida. Vale e tá sim. podendo resolver de uma maneira tão simples. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, mas normalmente quem tem apneia do sono tem algum grau de ronco. Então vale a pena investigar sim, procura seu médico, conversa com ele, normalmente ele passa para fazer o exame que é a polissonografia, que é o exame que vai fazer a confirmação da apneia. Uma vez com o diagnóstico confirmado, o tratamento indicado sendo o CPAP, a fisioterapia está aqui para fazer esse suporte aí nessa adaptação. Então, Marcelo, o que eu acho interessante, a Fisiovitalis, vocês dão todo esse suporte para o paciente e também para os profissionais, né? Eu fui naquele dia, fui lá na Fisiovitalis, vi o evento, levando os pacientes para conversarem com o médico, com o Dr. Bruno, né, no caso. E eu soube também que vai ter um curso para os profissionais que atuam nessa área. Pois é, a gente vai estar trazendo agora dia 8 e 9 de novembro com o Dr. Sérgio Leite. Ele é um especialista dentro do tratamento de apneia do sono com o tratamento de uso de CPAP. Então ele vai estar trazendo o curso de Fisioterapia Respiratória nos distúrbios do sono. Vai ser dia 8 e 9 no Hotel Holiday Inn, uma programação extremamente rica, uma oportunidade ímpar de aprendizado. É aberto para profissionais ou os pacientes que utilizam o CPAP também podem participar? É aberto para profissionais da área de saúde, né? Não só o fisioterapeuta? Não fisioterapeuta, mas de um modo geral da área de saúde. Tanto para profissionais como para estudantes também. Qual a importância desse conhecimento nessa área para esses profissionais? Então, a importância ela torna-se singular, uma vez que a apneia do sono é um novo braço de trabalho que vem surgindo dentro da área de saúde e não existe ainda quantidade de profissionais habilitados, formados adequadamente para dar esse segmento, né? E na área de fisioterapia também é uma grande lacuna desse tipo de formação. Então, é uma excelente oportunidade para formar e atender melhor a população aí, uma vez que a gente estima que em torno de 20% a 30% da população pode ter apneia do sono. A apneia do sono é só adulto, idoso ou criança também? Criança também. Criança também já pode usar o CPAP? Criança? Já pode usar o CPAP também. Não é tão comum, uma vez que o diagnóstico não é tão fácil como no adulto, mas se você tem uma criança que tem ronco, muitas crianças estão relacionadas a déficit de atenção no colégio, que não vão bem, normalmente pode estar relacionado com o sono inadequado. Vale a pena investigar isso aí também. Olha, doutor Marcelo, e sobre o curso, vamos passar os contatos, porque os profissionais de saúde que estão assistindo, que queiram aí se aprofundar nesse tema, nos distúrbios do sono, né? Pois é. Como é que faz a inscrição? Então, a inscrição é feita, orientação de telefone, você pode ligar no 996 70 1009 ou diretamente lá na sede da Fisiovitalis, que fica na Hermes da Fonseca, no Shopping Tirol, ali naquele shopping que fica próximo à Drogaria Globo com Alexandrino de Alencar. Lá não fecha para o almoço, 8 às 18. Tem site também, Instagram da Tem, no Fisiovitalis, site também está as as informações, www.fisiovitalis.com.br. Nossas mídias sociais também, o Instagram, FisiovitalisBR. Você pode encontrar informações do curso, inclusive a programação. Coisa boa, então. Muito obrigada, doutor Marcelo. Eu que agradeço. Aqui de portas abertas para vocês, porque vamos ajudar esse povo a dormir bem, né? Pois é, pra importante. Viver bem. É verdade, importantíssimo dormir bem para viver bem. Obrigada. Eu que agradeço. E o programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Lembre-se que, além do programa que é exibido aqui na Band todos os sábados às 9 horas da manhã, você pode ter um contato com o Viver Bem diário através dos nossos perfis nas redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Instagram e no Facebook. Tem também nosso canal no YouTube. Tem o nosso site, o guiaviverbem.com.br, que é atualizado todos os dias com novas notícias para você. E agora uma novidade também, tem o Viver Bem Digital. Então, se você quiser receber todos os dias dicas para ajudar você a viver bem, é só mandar um WhatsApp para esse número que está passando aqui no vídeo, que todo dia você vai receber aí no seu próprio celular as nossas dicas, os nossos vídeos, porque a gente está compromissado a ajudar você a viver muito bem, viver muitos anos, né? Obrigada por sua audiência. Próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Estou te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. São muitos prêmios para você ganhar. Instituto de Radiologia, excelência em cada diagnóstico.